Amém. Estamos de volta. Amém. Vai chegando todo mundo aí de novo. Aleluias. E para minha esposa se dar o trabalho de compartilhar tudo novamente. Aleluias. Estamos só aguardando o pessoal voltar. Olha Deus, isso, vai chamando o pessoal de volta. A gente teve que reiniciar a live aqui, tá bom? Tivemos um probleminha técnico, mas nós vamos recomeçar já para estarmos conversando aqui com o pastor Marivaldo Gondim. Isso, os irmãos que vai chegando, você que já tinha compartilhado, eu peço desculpa, tá bom? Compartilhe de novo, nos ajude a divulgar. Você que já tinha divulgado, já tinha compartilhado, nós pedimos desculpas aí por esse intercurso. Estamos esperando o pastor Marivaldo entrar aqui para que a gente consiga fazer essa live com ele. Amém. Vamos avisando, manda o link de novo aí, filha. Aleluia. O pastor Marivaldo está me ligando aqui dizendo que não está aparecendo o convite lá para ele. Aleluia. Os irmãos já está com a gente aí, não sai não, tá bom? O pastor Marivaldo está chegando já. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre isso, sobre esse impacto desse fechamento da igreja. A gente sabe que esse fechamento ele gerou um impacto muito grande. A gente tem muita gente que está se esfriando na fé, muita gente que está tendo, né, esse momento aí de frieza devido a não estar congregando. Nem todos têm essa estrutura para se alimentar em Cristo, para se alimentar unicamente nas lives. Muitos dos irmãos, eles têm essa dificuldade de conseguir promover sua autoalimentação, de conseguir buscar em Deus e unicamente em Deus. Isso tem impactado a vida de muita gente, né? Muitas pessoas têm sido impactadas, têm sido esfriadas, e a gente já tem sentido isso no dia a dia da igreja, né? E a gente já tem sentido isso no dia a dia dos cultos dos irmãos, daqueles que muitas vezes nem as lives estão assistindo mais. Tem irmãos que eles já perderam o prazer de assistir até mesmo as lives de sua igreja, porque eles estão se esfriando, eles estão se afastando da fé, porque eles foram treinados, eles foram condicionados em si mesmos, e a maioria não é nem culpa da igreja, mas ele se condicionou a isso, a simplesmente ir para o culto, né? Muitas pessoas elas foram condicionadas a ir para o culto, a ir para a igreja. Elas foram treinadas, algumas treinadas pelos ministérios em que congregam, outras que eles simplesmente nunca se esforçaram por buscar uma intimidade com Deus, por buscar um convívio particular com Deus. Foram pessoas que elas passaram a ir para a igreja com a única finalidade de congregar, de ali cantar louvores, de ali falar de Jesus, ou melhor, de ouvir alguém falar de Jesus, e eles se transformaram em pedintes espirituais. E por conta disso, por conta dessa dificuldade, essas pessoas agora elas estão travadas na fé. Elas são pessoas que elas estão paralisadas, elas já não conseguem mais seguir adiante, elas não conseguem mais estar firmes, elas não conseguem ficar firmes em um momento como esse, porque elas não foram condicionadas em si mesmas a ter uma vida com Deus. E é interessante porque assim, esse momento está manifestando isso. Nós estamos aguardando o pastor Marivaldo aqui, não sei se ele vai conseguir entrar lá. Ele está com um probleminha no aparelho dele lá, mas vamos tocando o barco aqui, amém? Se ele conseguir, daqui a pouquinho a gente fala com ele. Está aguardando ele entrar aqui. Ele estava na primeira live aqui, nós encerramos, e até agora não conseguiu entrar aqui na segunda, amém? Então nós temos enfrentado isso, nós temos visto essa dificuldade de muitos irmãos em conseguir manter um convívio com Deus, em conseguir manter uma vida com Deus nesses dias,
Porque a igreja que ela se treinou para simplesmente ir ao culto, a igreja que ela se acostumou a simplesmente ir no culto, foi uma igreja que ela não criou estrutura. E quando eu falo de igreja, que eu falo da individualidade, eu falo de indivíduos, ela não criou estrutura, ela não criou, essa pessoa muitas vezes ela não criou uma base cristã, são pessoas que não liam a Bíblia, que não oravam, e agora elas se encontram com essa dificuldade, né, de conseguir se manter de pé, essa dificuldade de prosseguir no Evangelho. Então é muito importante que nós tenhamos, né, um estudo como esse, que fale desses assuntos, que toque nessas bases de estruturação. Deixa eu ver se o pastor consegue ele, tá bom? Para que a gente consiga saber como lidar também com essas pessoas, como ajudar. Amém? Pastor, já enviou o convite aí, é só aceitar aqui agora. Estou vendo que está conectando ele já. Ótimo. Deu trabalho para entrar aí, mas conseguiu, né? Muita luta. Amém? Tá me ouvindo, pastor? Estou te ouvindo bem, meu irmão. Amém. Aleluia. Então nós estamos falando aqui, pastor, uma paz do Senhor desde já. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, né, de estar com a gente aqui hoje. E o alvo é justamente esse, tratar dessas pessoas, como eu vi antecipando aqui antes da sua chegada, que elas não se estruturaram, elas não se firmaram, e que agora elas estão com dificuldade de se manter de pé sem ter alguém que a alimente no convívio pessoal. São pessoas que elas não tiveram uma preparação em si mesmas, elas não buscaram para si uma estrutura, uma conexão direta com Deus, elas estavam sempre dependendo de um líder, dependendo de alguém, e que nesse momento agora elas estão enfrentando muita dificuldade. E eu quero já abrir para o senhor fazer suas considerações a respeito do tema, tá bom? E cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo aí também. Amém. Quero saudar primeiramente a você, pastor, e louvar a Deus pela sua vida, pela sua iniciativa, viu? Muito prazeroso estar aqui com você e saber que os irmãos da Reina Glória e amigos, né, estão aí participando junto com a gente, e a sabedoria que Deus te deu também para abordar esse tema, viu? Deus abençoe primeiramente sua vida, viu? Deus abençoe. Me perdoe aí, viu? Você estava esperando o sinal aqui, viu? Mas é muito bom. Eu só queria aqui aproveitar aqui um pouquinho, né? Primeiro, externar a nossa preocupação. Foi uma das coisas que eu mais louvei a Deus por você ter entrado nesse tema, por causa disso, porque para não dar um parecer que a gente não está preocupado, né? Na verdade, existe uma preocupação muito grande, não só da nossa parte, como de todos os pastores de outras denominações, embora são até mal interpretados pela sociedade que não tem compreensão da nossa vida com Deus, não tem compreensão. Mas a preocupação dos templos estarem fechados é muito grande, pastor. Não é fácil, né? Eu lembro no culto de despedida que a gente fez um culto com o tema Culto do Até Breve, dia 20 de março, e uma das coisas que nós mais falamos aqui, que eu mais citei aos irmãos, foi que eu nunca imaginei vivenciar, né, um cenário desse antes da volta de Jesus. Nunca imaginei que viveríamos isso antes do arrebatamento, de ter fechado, de termos templos fechando, de aconselharmos os irmãos a ficarem em casa, porque a vida, o nosso conselho para a igreja, como pastor, foi: venha para o culto, você precisa vir para o culto. E de repente foi a gente, como pastor, que estava tendo que aconselhar esses irmãos, dizendo: fique em casa. Então, foi um choque, né? Para a gente foi uma coisa muito nova, e a igreja ela entrou no momento que ela ficava, se o pastor permanecesse aberto, dizia: não, esse pastor é irresponsável. Se o pastor ele fechava a igreja, dizia: não, mas falta fé. Daí a gente ficou no meio, sem saber o que fazer nessa situação. E tanta gente querendo ser pastor, né? É verdade.
Esse foi um momento tem até um canal do Pax, né, do Pastorzão, que ele brinca com os problemas pastorais. Ele mostra isso, né? O rapaz que ele chega lá dizendo, ó, me consagra pastor porque eu estou fazendo a live lá e está dando 50 pessoas. Então, foi um momento de muitas vozes, né? Esse foi um momento de muitas vozes, na verdade, que as pessoas elas perderam por um momento a referência e começaram a buscar muitas vozes. E os aproveitadores, eles surgiram nesse momento com muita força. Até, pastor, as pessoas procuram assim uma resposta para tudo isso, né? Eu, com as poucas pessoas que eu tenho conversado, eu só tenho lembrado Mateus 24, versículo 7. A única coisa que eu vejo hoje como resposta, que Jesus disse que haverá doenças, né? Nos últimos dias. Haverá doenças. Então, se foi causada por tal grupo, ou se foi um vírus maldoso, seja lá o que for, ou se veio da parte de Deus, mas tem se cumprido as escrituras, né? Para os nossos últimos dias. Agora, como o pastor tem trazido sabiamente esse tema da frieza, eu digo uma coisa, pastor Gesiel, eu já vinha preocupado antes de surgir essa pandemia. Eu vinha preocupado porque já existia uma crise. A gente não vai generalizar, né? Generalizar. Mas já existia uma crise e eu já me preocupava, porque a gente que convive com a obra, às vezes as pessoas elas sentem quando elas estão no templo, mas eu acho que ninguém sente como o pastor da igreja, não é? A gente senta Verdade. no púlpito da igreja, quer dizer, a gente senta no púlpito da igreja e a gente sente o momento, né? O peso de preocupação, ou de alegria, ou de tristeza, ou a gente sente em nós. Às vezes os membros vêm para a igreja, percebem alguma coisa também, mas o peso e eu pude perceber, eu estava preocupado, eu tive umas 2 pregações na igreja do Gusmão, e já era já de uma coisa, de uma preocupação, não por causa de lá, mas por causa de uma preocupação geral que eu já vinha tendo. E aí veio né, essa experiência que nossa geração nunca viu, né, pastor? Que você citou aí na estante. Mandava o povo vir para a igreja, incentivava o povo a vir para a igreja, ele estava mandando o povo, sem querer, ficar em casa. Verdade. Verdade. Eu me preocupo com o movimento, pastor, antes da gente tratar inicialmente dos frios na fé, mas eu me preocupei com um movimento que já vinha ganhando força no Brasil de forma muito grande e que cresceu muito nesses dias, ganhando inclusive novos adeptos que antes eram contrários a esse movimento, que é o chamado dos desigrejados, muito incentivado aqui no Brasil pelo Caio Fábio. O Caio Fábio ele incentiva muito isso, de que você não precisa fazer parte de uma igreja, de uma denominação para ser igreja. E esse movimento ele vinha crescendo no Brasil de uma forma muito gigantesca, só que com essa nova situação que a gente está vivendo, fez com que muita gente que antes era contrária a esse movimento, ela começasse a pensar sobre isso e dizer assim, não, de fato eles estavam certos, eu dei meu fone aqui, eu não preciso fazer parte de uma denominação, eu preciso estar envolvido com o povo, porque eu sou igreja. E aí já começou a surgir hinos sobre isso, eu sou a igreja. E eu me preocupo muito com essa frase, eu confesso que eu me preocupo muito com essa frase. A gente vai para Romanos 12, versículos 3, 4, 5, até 12, é o seguinte: pela graça que me é dada, eu digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes penso com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
Paulo ele tinha essa preocupação que ele vai falar também em 1 Coríntios 12, daqui a pouco a gente lê esse texto aqui também, né, de deixar claro dizendo, olha, o corpo é a igreja como um todo, o corpo é o ajuntamento, né? Mas individualmente, como ele fala aqui no versículo 5 de Romanos 12, nós somos membros. Então, ele vai, se a gente leva para Coríntios 12, 1 Coríntios 12, Paulo ele faz menção de que um é a orelha, outro é nariz, outro é o dedo. Ele chega a colocar essas figuras, né, alegóricas ali para que a gente compreenda essa nossa função. E ele deixa claro dizendo assim, olha, a orelha não pode dizer que não precisa do nariz, o nariz não pode dizer que não precisa da boca, a mão não pode dizer que não precisa do pé, porque cada um tem sua função. E esse movimento dos desigrejados, ele ignora isso. Ele diz, não, eu sou igreja. Só que, e aí eu queria ouvir o senhor nesse sentido, quais os riscos disso, uma vez que a Bíblia diz que eu sou apenas um membro do corpo e não o corpo em si, e essa interpretação midiática que tem surgido em nossos dias de que não, eu sou o corpo como um todo, eu na individualidade eu também sou igreja. Pastor, nós temos se batido muito com esse tipo de pessoas. Eu aconselho, até com base nessas passagens bíblicas que até o pastor está citando, eu aconselho que os irmãos que ainda não estão e com fé em Deus, que não aconteça com mais ninguém, que eles não se deixem serem afetados por esse tipo de influência dessas pessoas, primeiro, porque elas são pessoas, infelizmente, foram pessoas que andaram no seio do rol de membros, eles andaram com a gente. Então, eu fiz uma pequena pesquisa. A maioria deles, pastor Giselo, são pessoas que se frustraram. A maioria deles, eu não preciso citar nomes, é só quem tem conhecimento de algum grupo, de algumas pessoas, são pessoas que eles esperavam, né, aos olhos deles, ao raciocínio deles, a forma deles ver as coisas. Eles esperavam algumas coisas que eles não conseguiram. Eu pedi uma amizade de um deles, depois eu vi que eu tinha muita gente na minha amizade e eu preferi tirar do meu Facebook. Porque, no caso assim, nem todo mundo tem estrutura para estar ouvindo determinadas coisas que eles colocam. E ele coloca assim, né, no início ali no Facebook, ele coloca tudo que ele foi dentro da igreja. Rapaz, um currículo invejável, pastor, invejável. Mas um jovem super revoltado. Então, a maioria deles, pastor, são pessoas com frustrações. Eu até comparo alguns deles assim, talvez não seja generalizando 100%, mas eu comparo com aquela frustração de Judas Iscariotes. Parece que eles não entendem, não entenderam a mensagem, não entenderam. E eles passam assim, eles acham que eles estão com uma certa verdade e que eles querem agora tirar todo mundo de dentro dos templos. Não sei se você já analisou isso, pastor. Eles Sim. trabalham, eles não trabalham para ganhar se pessoas. Em sair sozinhos. Essa é a verdade. Sim, sim. E outra, pastor, há um investimento nisso pesado. Pesado, pastor. Verdade. E é impressionante porque assim, a gente o pastoreio dos anos 80, 90, ele era um pastoreio que de algum modo ele se tornava mais fácil num ponto. A igreja ela reconhecia a voz do seu pastor, ela seguia o seu pastor, ela vestia uma camisa, né? Era placudos até demais, a gente colocava a placa no altar, na igreja mais santa do universo. Então, assim, o pastor era um semideus, algo que hoje a gente já combate. Eu já fiz lives aqui combatendo exatamente isso. Globalizada, a mídia está aí, em que uma ovelha minha ela me ouve pregar no domingo à noite e no mesmo dia ela chega em casa e ela tem centenas de outras mensagens no YouTube que ela vai ouvir e ela agora já não fica mais com a minha palavra, ela vai comparar isso. Antes, se comparava, se a gente vai para os bereanos,
de Atos 17, a gente vai ver que eles comparavam o que Paulo pregava com a Bíblia. Hoje se compara o que o pastor prega com a mensagem do outro pastor. Então, fica-se com sexta-feira agora, eu quero até deixar o convite pessoal, eu quero fazer aqui uma live falando sobre a hipergraça, que é essa mensagem moderna que surgiu, né, uma mensagem mais coach, menos bíblica, e que infelizmente ela tem contradito em muitos pontos a palavra de Deus. Então, às vezes a gente chega aqui e fala com o irmão, olha, você se conserta. O cara chega em casa, ele ouve alguém dizendo, não, você é a especiaria de Deus, né? Inferno não existe. Né? Então, a gente enfrenta essa competição com o YouTube, não é mais com a palavra, né? A nossa mensagem ela não é mais pesquisada na palavra, ela é pesquisada com outras mensagens, e que muitas vezes essas novas fontes, elas não são compromissadas com a Bíblia. Né? A Bíblia vai falar sobre Jeremias, ele profetiza dizendo, olha, meu povo deixou de cavar na fonte e foi buscar água em cisternas vazias, cisternas achadas. Então a gente enfrenta muito isso. E é interessante, antes da gente entrar no tema principal, a gente conscientizar isso para as pessoas. O membro, ele só tem vida no corpo. O sangue que flui da cabeça, do cérebro, da cabeça a Jesus, ele para chegar no pé, para chegar no braço, ele passa pelo corpo. Então, o sangue passa pelo corpo, a vida passa pelo corpo. Meu dedo, eu sou apaixonado pelo meu dedo, mas se esse mesmo dedo, a minha mão que todo mundo aperta, se ela for arrancada e ela cair no chão, ninguém mais trisca. Porque no momento em que ela sai do corpo, ela deixa de ter vida. Então está aqui grudada no corpo, todo mundo aperta a minha mão. Arranquei essa mão, joguei ali no chão, ninguém quer pegar. Ninguém quer triscar. E aí eu sempre faço uma alegoria, que na igreja eu já fiz muitas vezes, do cabelo, né? Fala assim, os maridos, ele beija o cabelo da mulher, ele alisa o cabelo da mulher, ele fala que o cabelo da mulher é lindo, ele toca, ele quer acariciar, mas quando um fio desse cabelo sai do corpo, ou seja, ele toca em milhares de fios, mas se um fio sair do corpo e cair na comida dele, ele não quer comer. Joga fora. Joga fora. No momento que aquele simples fio ele foi desligado do corpo, ele perde seu valor. E Jesus, Paulo, em diversas passagens, ele faz essa alusão do corpo, da igreja como corpo, né? Dessa necessidade. Coríntios 12, versículo 20, ele vai falar sobre isso. O corpo é um, mas nós somos muitos membros. Cada um tem sua função, cada um tem sua operação. Mas a mensagem que tem se pregado em nossos dias não, você é a igreja, você é o corpo. É como se fosse uma mão grudada na cabeça. Eu sou mão, mas eu quero grudar direto na cabeça, eu não quero estar ligado a um corpo. E isso tem levado muitos a se desviar da fé, porque ele não consegue se sustentar sozinho, ele se desliga do corpo, ele não consegue se sustentar, porque fora do corpo ele não vai ter vida, e aí ele se desvia na fé, ele se frustra, e ele vai virar um contendeiro que se afasta do evangelho completamente. Até, pastor, confirmando isso aí que você está falando, muitas pessoas têm se pastoreado a si próprio. Se pastoreado. Eu vou te dar um exemplo aqui rápido sobre o modismo, né, que entrou na questão das pessoas que entregaram as vidas para Jesus, né? As pessoas da mídia. E quando eu estava, na época, na UGIRG, eu estava dirigindo o campo de Alagoinhas, tinha um grupo considerável de jovens, eu citava muito o cuidado com aqueles que se apresentam como vamos dizer assim, como lideranças, assim, pessoas de influência na música, principalmente na música, porque nós tivemos muitos cantores que, vamos dizer, eles aceitam Jesus hoje e eles não passam por um processo de discipulado, de congregar, eles não aprendem o que é um estudo bíblico, um diálogo com o pastor da igreja, eles já vão fazer shows. E, infelizmente... A verdade é que muitos pastores não exigem isso deles, né? Sim, sim, sim. E muitos deles, eles são até vítimas, porque existe uma conversa sempre dita assim, que eu estou em Cristo, eu estou em Jesus. Né? Esse negócio de religiosidade tal. Tem fundamento no original? Tem. Mas na linguagem deles
eu não quero responsabilidade com o pastor da igreja. Então, essa geração hoje é muito bombardeada, essa nova geração, pastor, é muito bombardeada com isso. E hoje a gente vê pessoas que elas, é como você falou no instante, eles escutam você pregar domingo, mas eles vão chegar ali na frente, eles já tem alguém para eles se basearem, 2, 3, 4, 5. E aí, ou eles estão arrebanhados onde você é pastor, mas com a cabeça em outros lugares. Aí a gente vê as pessoas dentro da igreja, já a gente entra nesse assunto aí, né? Eu só queria aqui rapidinho, pastor, lembrar aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Só queria citar esse versículo aí mesmo, para dar continuidade. De fato. E só voltando nesse tema que você falou aí, a gente está tendo essa geração, que é justamente essa meninada de 14, 15 anos, o YouTube ele proporcionou isso, você grava uma música e de repente você é famoso, né? Com uma música só. Então a turma de antigamente elas faziam carreira, hoje em dia se faz sucesso. A música faz sucesso, ela 2, 3, 6 meses e o cantor desaparece. Mas naqueles meses, essa meninada que muitas vezes nunca frequentou a escola bíblica, nunca leu a Bíblia, nunca nem ficou na igreja na hora da mensagem, porque essa é a realidade de muitos músicos em muitos lugares, o cara toca a primeira parte, na hora da mensagem ele vai lá para fora, e de repente esse cantor ele fica famoso e ele vai para palcos usar da multidão dos seus seguidores, da sua fama, para falar mal de pastores, para querer discipular. São pessoas que estão querendo ensinar dogmas do evangelho em suas páginas sem conhecer nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Já vi muitos desses que estão na fama sendo entrevistados. 2 deles eu vi especialmente no programa do Danilo Gentili. E foi uma banda, o Danilo perguntou assim, vocês são cristãos? E era um desses que vive pregando doutrina. Não, os pastores estão errados, isso e aquilo outro. E a resposta que aquela banda deu no final do programa, depois de Danilo insistir 3 vezes e eles não respondiam, foi: olha, nós tínhamos muitas opções de músicas e nós escolhemos gravar gospel. Uma outra dessas que está na fama, quando o Danilo perguntou assim, você é evangélica? Ela falou assim, eu sou cantora gospel porque no Brasil é obrigado a estigmatizar. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu era uma cantora pop. Então, são pessoas que nossos jovens, nossos irmãos, eles estão se discipulando com eles. Eles não se conformam apenas ouvir uma música dessas pessoas, mas eles ouvem a mensagem dessas pessoas. E muitas vezes é uma mensagem distorcida, é uma mensagem sem fundamento, é uma mensagem que não tem base bíblica nenhuma, é unicamente idealista, ela está baseada unicamente na opinião daquele jovem, mas a nossa juventude está se alimentando deles, né? E por carregarem um título de cristão, é que nem como dizer, olha, você não tem o direito. É um direito deles de escolher com quem eles ouvem, é um direito pessoal. Só que há um vício, né? Há um vício quando a gente começa a beber de uma fonte que não é Bíblia. Beber de uma fonte. Eu quero já entrar no nosso tema principal aqui, pastor. A hora tá correndo ali, a gente já começou meio tarde. E eu quero mostrar 2 reportagens que eu trouxe aqui. A primeira do jornal O Globo, que não sei se vai dar para os irmãos verem daí. O jornal O Globo está à minha frente aqui. Que ele diz o seguinte... Tá dando para ver aí, gente? Em tempos de coronavírus, busca por meditação e Deus batem recorde da internet. Tendência cresceu a partir de meados de março, junto com a fase crítica da epidemia no Brasil, mostra o Google Trends. A outra reportagem aqui do jornal O Vale, que diz o seguinte, na pandemia, Google registra recorde de busca por palavras como Deus, fé e oração. O Google já tem divulgado isso, já faz mais de um mês, que busca por Deus, oração, meditação, questões ligadas à palavra, tem estado em primeiro lugar. Na verdade, em primeiro lugar tem sido a palavra coronavírus, que é em primeiro lugar nas buscas do Google. E na sequência está tendo Deus, oração, meditação, está dando
acendendo a luz aí. Vou clarear aqui um Deus, pouquinho. oração, meditação que está no topo. E voltando ao tema da nossa live, esse impacto na vida de crentes, a gente tem um paradoxo. Né? A gente tem crentes que conhecem o evangelho que está esfriando, e de acordo com o próprio Globo aqui, a gente tem pessoas que não conhecem a Jesus que estão buscando Deus. Olha assim, da igreja esfriando e o mundo buscando Deus. Como Pastor, assim. é até difícil, é um momento complicado, né? É até difícil tentar explicar, é até difícil tentar. Como a gente, para o mundo, eu acredito que favoreceu muito, falando de frieza, né? Do povo de Deus, da igreja. Para o mundo, o povo do Brasil aqui é um pessoal muito voltado para Deus. Às vezes até o ladrão vai roubar e falar com fé em Deus já dá tudo certo, né? Aqui no Brasil, as pessoas costumam, com fé em Deus eu vou vencer, com fé em Deus isso. O povo, até sem ser crente, já está dizendo que está queimado, está repreendido, mesmo sem ser crente, né? Sem ser evangélico. Mas, para as pessoas de lá de fora, pastor, eu acho que foi melhor para as pessoas do mundo. Mas para o pessoal da igreja, falando assim, a ótica exterior, para o pessoal da igreja, eu acho que foi mais prejudicial para o povo da igreja. Para mim, foi mais prejudicial. Porque lá fora o pessoal vê uma trovoada, chove demais, eles pensam que vai ter dilúvio. E já o pessoal da igreja são muito dependentes de estar no templo. Então, essa saída eu acho que, para nós, crentes, foi mais prejudicial, pastor. E essa pesquisa que foi feita, eu acredito, porque a gente tem visto, tem acompanhado muito, mas quando você entrar na área da fraqueza, que você já está entrando aí, né? Tem muita coisa aí que Pode tocar o barco. Como eu externei, né? Primeiro a gente tem a preocupação, a gente está super preocupado. Eu mesmo estou aqui em Alagoinhas, mas moro em Eunápolis, estou aqui em Alagoinhas há 2 meses, mas também porque a cidade de Eunápolis hoje, eu não tenho nem como mexer com os pastores que estão lá para fazer alguma coisa, porque são pessoas que eu tenho acompanhado, homens de Deus, e tem zelado muito, tem cuidado muito. E hoje o pastor Edivaldo, ele me deu uma palavra maravilhosa, né? Quando ele falou para mim, pastor, se houver alguma preocupação no seu coração, tira, porque a cidade de Eunápolis está super parada e tal. E eu tenho consciência disso também, né? Mas, para você me dar uma força aí, como eu falei, nós já temos uma preocupação com uma determinada crise. Agora a preocupação, ela aumentou. Eu coloquei aqui no caderno, aqui, né? Uma das grandes preocupações que eu vinha tendo, pastor, e agora aumentou, é o acomodismo. Se você me perguntar assim, pastor, o senhor viu algum fruto nisso, essa parada? Vi também, viu, pastor Gisel? Eu vi alguns frutos, né? Não é na sua totalidade. Porque tem horas que eu pergunto para mim, não seria Deus, assim, pela parte da gente, da parte da gente cristã, não estaria Deus peneirando o seu povo, né? Não estou dando aqui uma resposta exata, porque eu já comecei com Mateus 24:7, dizendo que a única coisa que eu vejo na Bíblia para isso aí são as doenças que Jesus disse que viriam, né? Mas eu aí fico perguntando para mim, porque, pastor, eu acredito, né? Forma de expressão que você sabe explicar isso melhor do que eu. Eu acredito que Deus, chega um momento que Deus tem que dar um basta. Não sei se você pensa assim como eu estou aqui me expressando. Eu acredito que tem um momento que Deus tem que dar um basta. Eu acho que nós, pelo menos falando como igreja brasileira, o povo de Deus
estava precisando de ser balançado, de ser balançado. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o Senhor, em determinadas ocasiões, não tirar o pecado universal do povo antes do sacrifício de Cristo. Mas a gente vê o Senhor também fazendo uma higienização. Porque quando a gente vê a família de Adão e Eva, né, eles ele era justo, Deus escolheu aquela família, mas eles eram seres humanos que já tinham sido descendentes lá dos nossos primeiros pais. Não estavam em um estado de perfeito ainda. E com o passar do tempo, né, tudo voltou, aconteceu séries de problemas, séries de dificuldades, o mundo cresceu de novo, a população aumentou. Mas o Senhor fez uma limpeza na época de Noé. Aí a gente vai ver, de vez em quando, Deus fazendo isso com a nação de Israel. Né? Lembrar do exílio, né? Deus leva o povo para lá, aquele sofrimento, aquela toda. Deus faz uma higienização de Jerusalém. Depois traz o povo de volta, faz aquele trabalho todo. Então, às vezes, a gente está aí, parece que chega às narinas de Deus e começa a incomodar. Começa a incomodar, pastor. Porque a gente via o povo na igreja, mas o acomodismo, o desânimo e a frieza vinha muito forte, vinha muito forte. A gente que pastoreia, que traz a palavra, que visita o irmão, que às vezes você está cheio de boas intenções, você sabe da luta que você passa. Embora existem pastores que têm rebanhos que eles não têm o que falar. A gente glorifica a Deus por isso. E são pessoas maravilhosas que estão com a gente tem que cuidar delas mesmo. Mas eu acredito que nisso daí, Deus tem chamado a gente para parar um pouquinho, e dizer assim, peraí, às vezes vocês pensam que as pessoas estavam bem e agora estão má. Mas a gente olhava, as pessoas escolhiam o dia de culto para ir, pastor Gesel. As pessoas escolhiam, não estou generalizando todos os lugares. Às vezes a gente se animava com o culto de quinta-feira, que tinha ali X pessoas. No outro culto não era a mesma coisa. Às vezes a gente tinha que estar criando determinados amuletos para ver se as pessoas vêm para a igreja. Então as pessoas muitas das vezes já não vinham mais para a igreja por sede de orar, por sede da adoração a Deus, por prazer de estar ali de joelhos, buscando ao Senhor, de ouvir a palavra, né? De ouvir a palavra. E o descompromisso também era muito grande, o descompromisso. E tinha aqueles que sofriam de igrejice. Isso aqui é uma invenção minha aqui, viu? Que sofria. Nada aí. Precisamos, eu acredito assim, vamos usufruir alguma coisa disso daí, que não é uma coisa boa. Mas, para nós pastores, hoje eu acredito que muitos de nós vamos chegar com mais paciência, nós pastores, liderança no geral. Tem muita coisa que a gente passou a compreender melhor. Eu mesmo, tem muita coisa que eu parei aqui, estando parado, que eu passei a analisar melhor. Pastores que sofrem, né? Aquela coisa, a gente como aquela obrigação profissional de estar na igreja, aquela luta, homens dedicados, mulheres dedicadas e sinceros. Mas a gente ficava procurando, meu Deus, e tal. E parece que precisava de um descanso, precisava de um momento para que a gente parasse, analisasse, cuidasse um pouquinho mais também da nossa, da igreja que tem dentro da casa da gente, que é a nossa família, ver conceitos, valores. Às vezes, hoje a gente escuta mais a esposa, né? Hoje, a esposa, os filhos estão um pouquinho mais próximos. E eu acho que nós vamos tirar fruto disso daí, pastor. Sim, Vamos tirar sim. fruto disso daí. A gente tinha pelo menos dois cenários no Brasil, pastor, que era, primeiro, uma quantidade de filhos da salvação enorme que estava lá fora. Tinha um número de filhos gigantesco lá fora que, através do pânico, através do medo, eles estão voltando para Jesus. O Descende já registrou aí, através de pesquisas, pelo menos 7.000 jovens que já declararam em suas redes sociais que voltaram para Jesus nesse mês.
dentro do Brasil. Então, a gente está tendo uns filhos perdidos que estão voltando, né? Os filhos pródigos, que eles estão caindo na real de que precisavam de Deus, eles estavam iludidos com suas coisas, de repente a retirada dessas coisas fizeram eles lembrar do que realmente importa. E o segundo cenário que a gente tinha no Brasil, que o senhor bem citou aí, era justamente de um número crescente de pessoas que se declaravam evangélicas, ou seja, a gente só via a estatística, o número de evangélicos cresce, 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 só que na verdade a gente tinha um número de pessoas se declarando evangélicas, né? Mas 100% descompromissadas com o evangelho. Elas estavam mais escandalizando o evangelho do que fazendo algum bem para o evangelho em si. A gente tinha um outro cenário, que era um cenário pastoral, de pastores que estavam ensinando a sua igreja a viver a partir de amuletos, ensinando a sua igreja a idolatrar a eles mesmos e a objetos que eles davam, que eles vendiam em suas igrejas. E essa igreja que ela não foi estruturada na palavra, mas ela foi estruturada nesse líder, ela foi estruturada nesse objeto, é uma igreja que nesse momento ela está em falência. O povo em si, ele está totalmente como ovelha sem pastor, ele está desesperado, porque como o senhor colocou, eu gostei desse termo de igrejice, né? Eles foram ensinados a ir para a igreja e venerar aquele cara que estava lá no púlpito, que muitas vezes não tem vida com Deus nenhuma. Então, olhando com um olhar profético para esses dias, a gente vê muitas coisas que Deus ele já havia desabilitado, mas que não havia sido removido, e que nesses dias tem sido removido. Deus tem, essa semana ainda postei um vídeo de 3 minutos do apóstolo Luiz Hermínio lá no meu Face, e eu estava falando sobre isso. Falei, Deus arrancou da gente algumas muletas para que a gente lembrasse como era andar. Porque a igreja ela foi se estruturando nessas muletas, né? A igreja ela escorou no líder, ela escorou em coisas, ela escorou na movimentação. Crentes que eles estavam na igreja unicamente pelos movimentos da igreja, as festas, as programações, e muitos pastores que também estavam dizendo, olha, eu tenho que criar, porque senão o povo não fica, os jovens não ficam. Então, assim, eu vejo Deus removendo as coisas abaláveis para revelar o inabalável. Essas coisas agregadas, elas nesse tempo elas não funcionam. Tudo que foi agregado ao evangelho é impressionante porque não funciona absolutamente nada para um tempo de crise. Em um tempo de crise só fica o que é profético, só fica o que é bíblico. E a gente, nesse ponto, e aí eu lembro da frase que eu falei aqui numa live há uns 20 dias atrás, que eu falei assim, irmãos, apesar de todos os pormenores ruins desse tempo, mas eu estou gostando do que Deus está fazendo na igreja nesse tempo. Porque Deus está arrancando da gente algumas religiosidades, Deus está arrancando da gente algumas crenças, Deus está arrancando da gente as coisas que se escoraram no Evangelho, né? As coisas que foram agregadas ao Evangelho, de forma que só sobrou o original. Aquele pastor que ele só promovia movimento, ele tem que sentar numa live agora, cantar 2 hinos e pregar a palavra como todo mundo. Ele não consegue fazer o movimento na live. Então só ficou o que era original, só ficou o que era real. E a minha oração é que, voltando agora, e aos pouquinhos está voltando nas cidades, né? Amanhã a gente tem uma reunião com um advogado aqui na prefeitura, vai conversar com os pastores pela manhã para conversar a possibilidade das igrejas abrir a partir de domingo, aqui em Conquista. Então, assim, a gente está voltando em algumas cidades o nosso próprio ministério já voltou. Mas a questão é, quando voltar essa igreja para dentro dos templos, ela volta com o que é original ou essa igreja ela agrega tudo de novo? Porque esse é o problema. Entendeu? Aí, pastor, que eu volto àquela pergunta minha, né? Se Deus pudesse me responder. A peneira, né? Peneira. É bem capaz da gente ter... Sim, sim. Ele falava assim, Deus bem vai capaz balançar a figueira e vai peneirar. Eu lembro os mais velhos falando isso. Sim. É bem capaz da gente ver pessoas chegarem, até pela pesquisa que você falou aí, de 7 mil jovens se declarando, né? É bem capaz da gente ver pessoas novas chegarem, e nós temos um exemplo disso. Uma das nossas congregações lá em Vitória do Espírito Santo, do presbítero Anderson, bairro São Pedro, ele abriu a igreja, né? E separou as cadeiras, tal. Aí eu entrei em contato e vi pessoas juntas.
Falei, pastor, o que está acontecendo aí? Eu estou vendo pessoas sentadas juntas. Sabe o que ele me disse? Ele me disse, pastor, esse povo aí não é crente, não. Eu abri a igreja aqui e tal, e entraram, vieram para o culto. Está entendendo? Então tinha um grupo de pessoas que não era crente. Estava Então sedento. eu falei, meu Deus, você está me entendendo? Então, no meu pensamento, a gente pode ter uma surpresa, pastor Gesiel, de chegar novas pessoas que já estão aí só aguardando, tocados pelo Espírito de Deus. E uma correção nos que estão dentro, em nós, e quem, que todos sejam renovados, avivados e que ninguém desapareça e que ninguém suma. Mas possa ser que a gente tenha algumas isoladamente, algumas surpresas dessa, de pessoas que infelizmente só estavam mesmo aguardando um momento como esse para se afastar. Pedindo a Deus e vão fazer de tudo, não é o nosso desejo, que essas pessoas se afastem, que permaneçam firmes na fé, esperando Jesus, pastor. Verdade. É um dilema, né? O pastor, por instinto natural, ele vai correr atrás de todo mundo. É uma questão instintiva. A gente vai lutar até o Às vezes último até para segundo. sofrer, mas vai, né? Mas algumas percas, elas realmente elas se tornarão inevitáveis. E fica o conselho. Nunca fez tanto sentido um versículo quanto tu que está em pé, cuidado para que não caia. Né? Para essa Sim. geração que ainda está firme, para essa geração que ainda está firmada, e eu tenho certeza que todos os pastores que estão na internet nesse momento, fazendo lives, eles estão enfrentando isso, de parte da igreja está parando até de assistir os cultos nas lives, muitos já estão desanimando os cultos até da live. Né? Então, você não está podendo vir para a igreja. Se você não está assistindo nem o culto no celular, porque eu não tenho desculpa para dizer, eu não pude ir. O celular está na mão, né? Está em casa. Então, entendeu? Então, Você falou assim... na instante aí. Sim, Sim. pastor, pode concluir. Pode falar. Depois eu concluo. Você falou na instante aí sobre muitas coisas, né? Muitos conceitos que nos ajudou a uma compreensão melhor, a religiosidade, eu até acrescento também, às vezes a gente tem um ritmo de pensar que as coisas têm que ser por essa linha aqui, tem que ser dessa maneira, que não pode ser revogado e tal, 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 tal. E eu tenho percebido que a gente precisa, pastor, né? Eu sei que tem muitos pastores nossos aí, muita gente, muito líder. A gente precisa da humildade para a gente ver qual é o propósito, qual é a vontade de Deus, até onde Deus está ministrando a sua vontade. Né? A gente precisa ter nossos ouvidos aguçados para essa realidade, porque assim, eu acredito piamente que quando a gente retornar aos nossos trabalhos, pastor, eu tenho certeza, em nome de Jesus, vamos ver nossos pastores acesos, porque eu vejo também como que Deus proporcionou. Vamos falar aqui um pouquinho de Reina Glória, né? Que Deus proporcionou um tempo também para a gente, até naquela visão que eu tinha passado no início do ano, que o Senhor tinha falado no meu coração, que haveria restauração de altares. E que Deus iria também trabalhar, iria restaurar muitos pastores. Iria restaurar muitos pastores. Baixa um pouquinho. Eu acredito que nós vamos ver muita coisa boa, muita coisa gostosa quando esses homens de Deus aí do ministério subir nos altares. Eles vão ter não, eu acredito que Deus já está dando estratégia, Deus já está mostrando de que maneira, Deus já está fazendo a gente quebrar. Aí vai melhorar a condição do povo, a frieza, a crise, o acomodismo, este quadro que que nós temos visto pintado no meio do povo de Deus, e a gente não é menino, a gente enxerga, a gente vê, né? Então, eu acredito que esse altar que somos nós, principalmente nós, esse altar que está sendo
restaurado por Deus, quando eu tenho parado, eu tenho sido exigido pelo Espírito de Deus, eu sei que vocês também têm sido exigidos. Tem coisas que eu acho que a gente estava correndo demais e cansando demais, e parece que Deus vai, calma, rapaz, calma, olha, eu vou te ensinar aqui, vou botar você aqui na caverna, que você está errado, vou mostrar para você onde você pode ser melhor. Não acabou para você nada, eu tenho mais coisa para a sua vida. Eu estou vendo dessa maneira, pastor. Eu estou vendo que essa frieza, essa crise, esse desânimo, esse acomodismo, quando a igreja voltar, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus vão estar aí brasa viva, viu? A gente tem dois públicos voltando. Dois públicos. Um público que se esfriou, e esse a gente vai ter um trabalhozinho para resgatá-lo. Mas, em compensação, aquele público que não se esfriou, que descobriu o segredo do lugar secreto, que descobriu essa fonte particular em Deus, é um público que ele vai voltar queimando, ele vai voltar sedento. Então, assim, tem uma parte da igreja que ela vai voltar fria, mas tem uma parte da igreja que ela vai voltar... A 1000 por hora. Se falar que lavar banheiro da igreja dá fogo, vai querer lavar. Eita, Jesus! Vai ter uma parcela que vai voltar muito viva. Eu creio particularmente nisso. Quem sobreviveu, eu falei isso aqui no culto de despedida, dia 20 de março. Irmãos, quem sobreviver esse tempo não volta mais para ser igual. Volta queimando, volta, sabe, sedento de Deus. Porque se nós conseguirmos esse tempo sem esfriar, passar por esse tempo orando, lendo a Bíblia, passar por esse tempo buscando, e aqui eu tenho tentado manter a igreja nessa chama, né? A gente terminou agora o Novo Testamento, tivemos uma semana de folga só, emendamos no Antigo Testamento e já estamos correndo atrás aí, estamos lendo, e os irmãos do pastor acompanham ali, pergunta, resposta, tira dúvida, a gente tenta manter essa chama acesa na medida do possível, e assim, a igreja que conseguir se alimentar nesse tempo, quando ela voltar, ela vai de fato ter entendido o evangelho, porque aqui é altar de incenso, quando a gente volta para o tabernáculo, qual era a meta do tabernáculo? Deus, ele não ouvia a oração do altar de sacrifício, Deus ouvia a oração do incensário, do altar de incenso. Ou seja, Deus só ouvia a oração quando o altar de incenso estava queimando. E aí a dúvida que ficava era, se Deus só ouve no altar de incenso, por que eu tenho que passar pelo altar de sacrifício? Porque se eu estou orando no altar de sacrifício, Deus não está ouvindo, qual a função disso? Mas o interessante é que, apesar de Deus só ouvir a oração do altar do incenso, o altar do incenso só podia ser aceso com uma brasa tirada do altar do sacrifício. E o altar do sacrifício não ficava no templo, ficava do lado de fora. Então, esse era o princípio que faltava a igreja entender. Que Deus ouve, mas com a brasa que eu trago do altar que está lá fora. Porque lá fora que está o altar do sacrifício. Então eu sacrifico no meu dia a dia de que forma eu renuncio o pecado, eu oro, eu leio Bíblia, eu jejum, eu me exponho ao evangelho, eu sacrifico lá fora para entrar aqui com uma brasa. Quando eu pegar essa brasa do altar, dê um cortezinho, brasa do altar do sacrifício, eu trazer para um incensário, aqui o Senhor vai ouvir qualquer oração que eu fizer. Então, esse era o ponto. Onde a igreja estava errando, a gente entrava para o culto, entrava para o altar do incensário, para dentro do tabernáculo, mas desprovido de brasa. Passava o dia sem orar, sem ler a Bíblia, mas eu chegava no culto e eu queria ser cheio. E se eu não fosse cheio, o pastor que pregou é que era ruim. Né? Não, o cara que pregou lá hoje, ele era fraco. Então, assim, era uma dificuldade. O pastor ele tinha que acender pessoas que não trouxeram a brasa. E, finalmente, Deus nos colocou em um local que a gente está restaurando esse altar de sacrifício para que a gente consiga voltar para os tempos trazendo brasas. Porque aqui não era para ser um lugar de acender a fogueira. Aqui era o lugar de entrar todo mundo queimando. Para subir o cheiro.
né? E era para chegar no culto queimando, mas as pessoas passavam Dando glória no meio da rua. Dando glória no Exatamente. meio da rua. Então, acho que Deus falou assim, ó, o altar do sacrifício está parado. Estão oferecendo fogo estranho e incensário. Porque o que matou os filhos de Arão foi tentar acender o incensário sem fazer o sacrifício. Né? Eles dizem, para que acender o sacrifício? Eu vou lá e acendo o altar do incenso. Aí Deus fulmina os dois. É fogo estranho, por quê? Sem brasa do altar do sacrifício, o incensário não pode ser aceso. E foi o que a igreja veio tentando fazer. A gente está tentando acender o incensário, acender, mas sem o altar do sacrifício. Então Deus nos arrancou de uns dias de dentro do tabernáculo de São nós, mas vamos colocar na figura desse templo físico que estrutural. Deus nos arranca por Deus, ele nos leva de volta para o altar do sacrifício para que a gente reacenda a brasa, né? Para que a gente volte para o lugar da consagração. E quando essa igreja voltar, eu creio piamente, vai voltar um grupo fraco, mas aquele que sobreviver na mão. E nossa igreja ela vai poder pedir qualquer coisa que Deus vai fazer. Até porque também, pastor, concordando aí com o que você está falando, observa bem. Só que quando a gente fala, estava soando mal para o povo, porque a resistência à verdade, ela tem, foi um do... era quando Repete a frase aí que palavra travou. de Deus, uma das maiores crises que tinha na nação israelita é quando a palavra de Deus, através do profeta, ia ao encontro deles, eles escutavam, mas eles resistiam à palavra. Então, aí a gente pensa assim, poxa, tá aqui, lê a Bíblia e tal. Mas, na verdade, nós pregamos muito nos púlpitos, nós falamos muito para a igreja, mas a resistência também estava muito grande. Por isso que eu estou dizendo, era uma crise mesmo, muito grande. Olha, nós hoje, aí, algumas coisas que a gente fala hoje, que eu vou te dar como exemplo aqui, poucos exemplos, você vai analisar aí um pouco, e os irmãos que estão aí também. Olha, quando a gente ia para uma vigília, era antigamente. Não, Deus não mudou. Quando a gente ia para uma vigília no monte, no meio do caminho, a gente já dava glória a Deus e aleluia, já ia cantando e não dava. Né? Então, hoje, se vai para o... Vamos assim, vai para o monte, vai orar, vai. O povo já vai rindo, brincando, dando risada, olhando o celular, brincando. A maioria no jejum. Vai para o monte, a maioria no jejum, é a realidade. Quando chega no monte, canta e não ora. Tem recado, tem mistério, mas não tem oração. Você vai para uma vigília, você é convidado para uma vigília, eu gosto de vigília, mas a vigília que eu aprendi aí. Hoje você vai para uma vigília, você vê as pessoas fazer aquela oração de início do culto, da vigília, e depois toma-lhe violão, pandeiro, bateria e guitarra. Hoje, nas vigílias, que pastor Edivaldo, irmã Neuza, pastor Urbano, o presbítero Austin e tantos outros que estão aí, eu acredito que você, por ser filho dele, pegamos uma época que ia para uma vigília, tinha oração para iniciar, 1 hora de relógio. Depois, louvor e palavra. Depois, oração. O dia amanhecia. Hoje tem feijoada, hoje tem pão, hoje tem salgadinho, hoje tem tudo. Hoje tem cantina aberta na vigília, tem tudo. Então, essa crise, se a gente também, pastor, não analisar ela, os irmãos que estão aí participando com a gente, presta atenção, analise um pouquinho isso daí, porque não vai vir um raio do céu, entrar no templo e mudar eu e você se a gente endurecer o coração para a palavra de Deus. Está entendendo, pastor? O povo vai precisar ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, abrir o coração para a palavra de Deus, porque a gente bateu muito pregando, né? Bateu forma de expressão, né? Muito ensinando a palavra, mas a palavra vinha batendo e voltando, batendo e voltando. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma grande preocupação que eu tenho. Pastor, será se Deus não quer batismo nas águas? Claro que Deus quer batismo nas águas. Então, quando a gente vê anos
nossas igrejas sem batismo, a gente vê que tem alguma coisa errada, né? Então, a gente hoje tem batizado os filhos dos irmãos que nascem e crescem na igreja. Então, esse problema vai juntando com outros e mais outros e com mais outros. Você vê pessoas, como você iniciou falando aí no início, pessoas que se pastoreiam a si próprias, pessoas que se confrontam, pastor, como irmãos em Cristo, como ovelhas em Cristo, eles se confrontam. A língua, a linguagem falada é estranha, pastor, é estranha. Porque, assim, antigamente as pessoas falavam assim, biblicamente, a gente vai para a palavra de Deus, né? E a igreja primitiva vivia nos, nos ensinamentos dos apóstolos, né? Que as pessoas pegam na doutrina dos apóstolos como usos e costumes. Na verdade, nos ensinamentos, na doutrina. Então, quer dizer, eles tinham aquele prazer. Poxa, o pastor Gesiel é meu pastor. Aquela alegria, como você falou lá no início. O que acontece? Ele sai dali, aquela porcentagem de sua dedicação, seu carinho, seu esforço, sua preparação de estudo bíblico, seu jejum, sua oração, seus sacrifícios familiares para você manter a sua vida de pé, com a graça de Deus. E, de repente, o que vai acontecer? As pessoas, muitas das vezes, não levam em consideração. Você não é o pastor que ela queria que você fosse. E isso aí, pastor, que isso vai acontecer com meia dúzia, com 3, com 4, com 5, é muita gente nessa situação. É por isso, pastor, que tem muita gente desanimada dentro da igreja, que precisa voltar para os primórdios da palavra, das escrituras. E nós, pastores, nós que estamos na frente do povo, Paulo escreve a Timóteo, né, dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, você está aí no amor, você está aí com o maior zelo, você está preparando mensagem, você está trabalhando, e você se depara com um povo como Deus falou para Ezequiel. Olha, Ezequiel, você não vai falar para um povo de língua estrangeira, não. Mas você vai se bater com um povo de dura cerviz. E eu vou fazer você com o rosto pesado também, com o rosto duro. Porque é um povo duro, um povo difícil, e eu vou fazer você também com a face dura, né? Ou seja, você vai receber de mim autoridade para falar para esse povo. Então, a geração precisa se conscientizar, o povo de Deus precisa ter quebrantamento, pastor, precisa voltar para a humildade do evangelho, a simplicidade do evangelho, para quando a gente ir para os templos, a gente já viveu o que você falou na estante, do sacrifício, né? Da chama já estar acesa. Isso já é para ter esse sentimento, já é para pegar a palavra. Pega a palavra em casa, já comece a fazer isso, já comece a ter humildade, a reconhecer o quanto a gente precisa descer na presença de Deus, o quanto a gente precisa meditar mais na palavra, como o Salmo 1. A gente se dedicar ao Senhor. Lá vai ser o quê? Vai ser consequência, ou vou usar a palavra lá, vai ser fruto do que nós já estamos colhendo aqui, pastor. Sim, não é verdade. Viu? Eu volto o templo ele tem que ser essa consequência do lar, né? Sim. Tem que refletir a vida. Biblicamente, né? O apóstolo Paulo disse: se não cuidar, acho que esse é o maior ponto dos nossos dias, né? A restauração do lar, do sacerdócio do lar. A gente perdeu essa santidade fora do templo para que ela seja refletida no templo. Então, os púlpitos refletiam uma vida que não estava acontecendo. Pastorzão, a conversa está boa, mas a gente já passou ali uns 20 minutos que o pessoal aqui está acostumado a seguir. Eu tenho certeza que eles ficariam mais um monte aqui, porque eu vi que ninguém arredou o pé. Né? E eu quero deixar esse espaço aberto aí para o senhor dar uma palavra final, né, dentro dessa nossa temática e um aconselhamento final aí como nosso pastor presidente para esses irmãos que estão se esfriando, para esses irmãos que não estão tendo forças, né, para seguir nesses dias
em que foram colocados dentro de suas casas, em que o templo não está, a muleta do templo não está sendo possível. Sim, pastor. Primeiramente, quero louvar a Deus pela sua vida, viu? É um prazer ter você como pastor no nosso ministério, saber de sua vida, onde você cresceu, como você surgiu. A gente só tem que louvar o Senhor, conhecemos suas raízes, viu? Deus abençoe tremendamente a sua vida. E dizer para os nossos amados irmãos e irmãs, né, que tem coisa boa de Deus aí para vocês, viu? Você aí, ó, Deus quer levantar evangelista nessa obra, novos pastores, missionários, viu? Deus quer te fazer um grande ganhador de almas, uma grande ganhadora de almas. O que tem na sua mão, o que está na sua responsabilidade, vai para a humildade, né? Vamos ouvir mais, vamos escutar mais, vamos ter a humildade para na hora que a gente vê, eu preciso aprender, eu estou errado, voltar atrás, porque Deus tem coisas tremendas, pastor Eliseu, coisas tremendas na vida desse povo, em nome de Jesus, viu? Fica firme, fica forte, todo mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe, desde já obrigado, né, por esse tempo, ter aceitado nosso convite de estar aqui com a gente. Bom, que Deus te abençoe em Cristo. Para você que está em casa. Estou à disposição, viu? Amém. Vai marcar mais. Para você que está em casa assistindo aí, que está tentado à tese do desigrejado, né, eu te indico aí 1 Coríntios 12, dos versículos 12 ao 31. Leia, eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa em sua mente também, em nome de Jesus. Gente, obrigado a todo mundo que está com a gente. Obrigado mais uma vez ao pastor Marivaldo. Deus abençoe a todos. Sexta-feira, 4 horas, estamos de volta. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz, pastorzão.